Olá, bom dia. Meu nome é Yuri, eu sou do grupo 6, composto pela Beatriz Maiara, pelo Enzo José e pela Victoria Gonçalves. E nosso grupo vai falar sobre a malária, que é uma infecção parasitária, né, que causa febre aguda e acomete os glóbulos vermelhos, as hemácias, e ela se distribui pela África, o sul da Saara, regiões tropicais, equatoriais da Ásia, Oceania e Américas, e que no Brasil é mais comum na região amazônica, sendo 99% dos casos registrados em 2019 nessa região. E nós temos aqui maior incidência nas áreas rurais e nas áreas indígenas. No aspecto global, a malária afeta, né, acomete mais a região africana, sendo 94% dos casos mundiais ocorrendo nesta região. E ela vai ser causada pela infecção, né, com um protozoário que pode ser de 4 espécies, né, que vão causar malária, e o Plasmodium aqui ovale, uma dos 4 espécies, ocorre apenas na região africana, enquanto no Brasil nós temos a malária sendo causada por 13 espécies aqui representadas, sendo a mais fatal a contaminação com o Plasmodium falciparum e a mais comum, né, sendo 84% dos casos pelo Plasmodium vivax. Essa doença, ela vai acometer bastante as crianças de 5 anos, que vão ser o grupo mais vulnerável. Nós temos aqui um dado de que 2/3 de todas as mortes por malária em todo o mundo são de crianças menores de 5 anos. E trazemos aqui também dados coletados em 2019 pela OMS, que dizem que 229 milhões de novos casos foram registrados em todo o mundo, né? 409 mil óbitos por malária, e aqui dados no Brasil de 157 mil casos e 37 óbitos. A transmissão da malária é mais comum, né, pela transmissão vetorial. O vetor da doença vai ser a fêmea do mosquito Anopheles, que vai, né, ao picar uma pessoa, contrair aí o protozoário que é encontrado, como eu disse anteriormente, dentro, né, do glóbulo vermelho, dentro da hemácia. Ele vai estar aqui, né, se alimentando da hemoglobina. O mosquito vai picar uma pessoa que está infectada, né, e quando ele picar outra pessoa novamente, ele vai então transmitir a infecção, né? Como eu disse anteriormente, quem vai ser o vetor dessa doença é a fêmea do mosquito Anopheles, e ela pode ser provocada por 4 espécies de Plasmodium. A transmissão também pode se dar de forma mais rara, né, pela transfusão sanguínea, compartilhamento de agulhas contaminadas e até mesmo a forma congênita, né, transmissão de mãe para filho. A transmissão no Brasil, ela está relacionada aos fatores biológicos, a presença, né, dos mosquitos vetores, também pelo geográfico, né, altos índices de pluviosidade da malha hídrica, cobertura vegetal, os fatores ecológicos, desmatamento, né, construção de hidroelétricas, estradas e sistemas de irrigação, e pelo social, presença de grande número de pessoas morando em habitações que muitas vezes não possuem paredes laterais e que até mesmo trabalham nas matas. Bom dia, meu nome é Beatriz, vou falar um pouquinho sobre sinais e sintomas da malária. Os mais comuns são calafrios, febre alta. No início ela é contínua, depois que o parasita ele tem o ciclo dele sincronizado, ela vem de 3 em 3 dias, que são os momentos em que as hemácias são rompidas no organismo. Dores de cabeça, dor muscular, taquicardia, aumento do baço, que pode ser percebido por uma dor abdominal superior lateral esquerda, que é onde o órgão ele se encontra, náusea e vômitos. No caso de infecção por Plasmodium falciparum, existe uma chance de 10% dessa pessoa desenvolver a malária cerebral, que além dos sintomas comuns que eu citei agora, ela pode gerar rigidez na nuca, desorientação, sonolência ou excitação, convulsões, podendo o paciente chegar ao coma.
20% dessas pessoas que desenvolvem essa malária cerebral, elas morrem independente do tratamento que elas fazem. Para o diagnóstico, o mais utilizado é microscopia de gota espessa de sangue, já que o parasita é encontrado no sangue, colhido por punção digital e curado pelo método de Walker. Esse método é muito utilizado porque ele consegue diferenciar qual espécie, né, as espécies por qual o indivíduo foi contaminado, e além disso ele consegue ver o nível de parasitose que esse indivíduo está. Então, o quão infectado ele está naquele momento. Para tratamento, a gente pode perceber que são indicados medicamentos antimaláricos, que pode depender da idade da pessoa, da severidade dos sintomas e do tipo de parasita que causou malária. No Brasil, todos eles são fornecidos pelo SUS, o que é muito legal. 2 deles são a cloroquina e a primaquina. Mas isso, como a gente disse, vai depender de todas essas especificações que eu acabei de dizer. Existe uma vacina que ela está sendo indicada nesse mês de outubro de 2021. A Organização Mundial da Saúde ela recomendou o uso da RTS nessas áreas onde a malária está sendo transmitida de forma moderada ou alta. Então, essa vacina deve ser fornecida em um esquema de 4 doses em crianças a partir de 5 meses de idade para a redução da malária e da carga da doença. Essa vacina ela ainda não é oficial, porque ela tem apenas 40% de eficácia, mas esses casos dessas regiões mais graves, ela está sendo indicada. Os estudiosos dizem que até 2030 eles preveem que eles encontrem e desenvolvam uma vacina que tenha uma eficácia de até 70%. Para a profilaxia, a gente pode perceber as principais medidas de proteção individual. Uso de mosqueteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas e uso de repelentes. Ou seja, todas essas medidas a gente pode perceber que são medidas que fazem com que a gente não tenha contato com o vetor, que é o mosquito. Já para as medidas de prevenção coletiva contra a malária, a gente pode perceber borrifação intradomiciliar, drenagem, pequenas obras de saneamento para eliminação de criadores do vetor, aterro, limpeza das margens dos criadouros, modificação do fluxo de água, controle da vegetação aquática. Ou seja, são medidas que diminuem a quantidade desse vetor que é o mosquito. Então, tudo que a gente pode fazer para que não prolifere o crescimento ou a criação desse mosquito são essas medidas de prevenção coletiva. Para quimioprofilaxia, consiste no uso de drogas antimaláricas em doses subterapêuticas. Como eu disse anteriormente, no tratamento, as drogas utilizadas são também a cloroquina e a primaquina, são as principais para quimioprofilaxia, a fim de reduzir formas clínicas graves e o óbito devido à infecção por Plasmodium falciparum. Dia 25 de abril é a data instituída pela Organização Mundial da Saúde em 2007, com finalidade de reconhecer o esforço global para o controle efetivo da malária. Então, dia 25 de abril é o dia oficial. A gente lembra um pouquinho sobre o que é a doença e o esforço que a gente está fazendo para encontrar uma vacina e como é importante a gente investir na ciência. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado do nosso infográfico. E é isso. Beijos!